Vamos começar já ao vivo, direto das ruas da cidade. Vamos falar agora, infelizmente, de mais um caso absurdo de estupro contra uma criança. A Polícia Civil prendeu um homem foragido da Justiça em Delmiro Gouveia, sertão alagoano. Veja só, acusado de estuprar a enteada de apenas 2 anos de idade. Maria Maciel, infelizmente mais um caso. Como é que esse crime aconteceu? Ele já era procurado pela Justiça, é isso? Isso mesmo, Edson. Mais um caso revoltante de estupro aí contra uma criança de apenas 2 anos de idade. Esse criminoso, ele já tinha a prisão preventiva decretada e estava foragido da Justiça. Ele estava escondido na casa de uma tia no município de Delmiro Gouveia. Eu vou conversar agora com o delegado Thales Araújo, que é responsável aqui pelo Serviço de Inteligência da Polícia Civil, para falar um pouquinho sobre essa prisão, que já é um desdobramento de uma operação que aconteceu em novembro do ano passado, justamente para prender esses criminosos aí de violência sexual. Bom dia. Bom dia, perfeitamente. Essa ação ela é a coroação, né, da operação iniciada em novembro, onde foram presos 11 pessoas suspeitas do cometimento do crime de estupro de vulnerável. Esse indivíduo, esse alvo, ele se encontrava foragido, né, buscando se esconder em diversos pontos até o momento, e após a solicitação do 32º Distrito, né, da Delegacia de Piranhas, responsável pela investigação, a Agência de Inteligência da Polícia Civil passou a trabalhar em conjunto no sentido de localizá-lo, né? E foi possível aí a realização dessa prisão desse homem de 28 anos que, assim como em muitos casos, era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, né? Como eu gostaria de ressaltar a importância de uma operação desse porte, principalmente, onde foram presos 12 indivíduos, né, responsáveis por cometimento de estupro de vulnerável, indivíduos esses que muitas vezes se escondem atrás de uma falsa sensação de impunidade, né? Eles acreditam que pela relação familiar, pela relação de confiança que eles costumam desenvolver, eles nunca serão punidos, e pela falta também de vestígios imediatos. Muitas vezes uma situação dessas, nesse caso cometido contra uma criança de 2 anos de idade, que ainda não consegue se expressar bem, né? Uma situação dessas você vai descobrir muito tempo depois. Então eles se confiam muito nessa situação de não encontrar vestígios. Então mais uma ação importante da Polícia Civil, né? Para combate a esse tipo de crime que prejudica demais as nossas crianças, que são uma parcela bastante vulnerável da sociedade. É uma resposta, então, para a sociedade, né? Para que esse crime também não fique impune. Ele que achava que estava levando uma vida normal, achando que nada ia acontecer, que ele estava, como fugiu do local, não ia ser encontrado, mas a polícia está aí para provar que encontra sim. Exatamente, é importante ressaltar isso. Às vezes, por ser uma investigação bem delicada e bastante técnica, ela leva algum tempo, né? Mas que a sociedade, né, não se preocupe com isso, e que aqueles que cometem esse tipo de crime fiquem atentos, porque a polícia está trabalhando, está dando cada vez mais atenção para esse tipo de crime, esse tipo de vítima. Ok, muito obrigada, delegado, pelas informações. -1. Agora, como o delegado falou, esse crime, né, a gente pode classificar assim como realmente revoltante. Era um verdadeiro lobo em pele de cordeiro, porque ele construiu toda uma cena aí para conseguir, então, estuprar essa criança de apenas 2 anos de idade sem que a mãe percebesse. Aqui do meu lado está também o delegado Daniel Maier, que vai dar detalhes de como aconteceu, né? Como foram essas investigações, como é que ele agia, ele violentava essa criança. Bom dia. Bom dia, boa tarde, não é? Primeiro, ele se valia da relação familiar, que é a regra para esse tipo de coisa, para esse tipo de situação, esse tipo de crime. Uma relação familiar, uma relação próxima. Ele era o padrasto da criança, o companheiro da mãe da vítima, uma criancinha de 2 anos, hoje 3 anos, e se valia dessa proximidade para manter esses momentos de intimidade criminosa com a criança. Mesmo após o divórcio dele da mãe da vítima, ele continuou a frequentar a vida dessa bebezinha.
ele ia pegar na escolinha, ele levava para a casa dele, dava banho, fazia o asseio íntimo da criança e isso, de certa forma, tentava travestir como se fosse um ato bondoso, um ato paterno, quando na verdade não era. Como bem dito pelo delegado Tales, foram levantados inúmeros elementos técnicos, informativos, estudos psicológicos que corroboram, que dão uma conclusão definitiva à investigação. E podemos dizer que a operação foi finalmente concluída com sucesso com a localização desse foragido. Mais um criminoso atrás das grades e principalmente pelo fato de ser um estuprador. E justamente ele fazia isso porque a criança muito pequena não tinha como dizer, falar, né, muitas vezes por conta até de não entender muito essa relação, ameaças e tudo mais. E ele não fazia a mesma coisa com outro filho, né, que era maior. Não, um dos elementos curiosos é esse, é que a relação de paternidade era específica, a sensação de paternidade era específica em relação à menina. Por favor, isso aí é uma forma de travestir a história, como eu disse antes. E sim, realmente, muitos casos de estupro, você não tem elementos, você não tem vestígios imediatos. Por quê? Porque o que caracteriza o estupro muitas vezes é o toque, é a passada de mão. São situações que não vão deixar elementos cognitivos imediatos que a sociedade vai ter acesso, a polícia vai ter acesso. Porém, há outros elementos informativos que podem ser transformados em prova posteriormente. Como disse, por exemplo, além de prova testemunhal, o relatório social, a análise psicológica da criança, e tudo isso serviu para, vamos falar de forma muito técnica, fechar uma investigação de sucesso. Graças a Deus. Agora ele vai responder então por estupro de vulnerável, qual a pena? Veja, ele já está respondendo por estupro de vulnerável. Além dele, a própria mãe da criança foi indiciada pelo delito de abandono intelectual, porque estava, digamos assim, não estava sendo tão diligente na fiscalização do envio das crianças à escola, e também não estava tendo os cuidados devidos que uma mãe deve ter. A pena vai ser estabelecida pelo Poder Judiciário, vai variar entre 12 a 30 anos, mas esperamos e torcemos, enquanto cidadãos que somos, que seja uma pena bastante relevante. Assim, todos nós esperamos. Delegado, muito obrigada pelas informações, que realmente ele possa, então, pagar pelo que ele fez, esse crime aí terrível de estupro contra uma criança de apenas 2 anos de idade, isso no ano de 2022. É com você, Edson. Obrigado, Maria, que seja realmente uma punição exemplar feita pela justiça, né? É importante lembrar, a gente vai falar ainda sobre outros casos, né, de justiçamento hoje aqui no programa, mas nesse caso específico, por mais absurdo, nojento que seja esse crime, quem tem que punir é de fato a justiça e a polícia fazendo o papel dela de tendo as provas, né, realizando a prisão realmente, como bem falou o delegado, né, Maria? O estupro de vulnerável não é só o ato sexual em si, mas tudo que envolve, né, exatamente o tocar também uma criança de forma sexual, né, com um objetivo de sexo. Obrigado, Maria, pelas suas informações ao vivo. O homem está preso, né, apenas 2 anos e, segundo as informações, ele dava desculpa para ex-companheiro, nem morava mais com ela, né? Não, eu cuido das crianças e tal, e acabava abusando as filhas da ex-companheira. Um absurdo.